Para discutir, convidamos o ex-porta-voz nacional de Israel, Eylon Levy, e o analista de segurança nacional e major da reserva das FDI, Dan Pfefferman. É ótimo tê-los aqui, duas pessoas muito influentes. Acabamos de falar sobre isso, que faz parte dessas discussões aqui. Vamos analisar alguns líderes agora. Um dos tópicos é o acordo para encerrar a guerra. Há um acordo formal presencial que será assinado na sexta-feira na Suíça, já sabemos disso. Mas há pouco tempo, o presidente Trump mencionou que o aspecto mais importante desse acordo é este. Veja. O que realmente importa para mim é que o Irã nunca terá uma arma nuclear. Isso é dito claramente, eles não vão desenvolvê-la nem comprá-la. E eles não vão fazer nada com isso. E se fizerem, sofrerão consequências inacreditáveis. Quero dizer, essa tem sido a posição desde o início por parte do presidente Trump. Eylon Levy, me diga, como Israel vê esse acordo? Quero dizer, o presidente Trump estava em desacordo com Bibi Netanyahu há apenas alguns dias sobre isso. Todos querem um acordo que elimine a ameaça tripla do programa nuclear iraniano, dos mísseis balísticos e dos exércitos por procuração. Mas o acordo que foi divulgado e definitivamente o que o vice-presidente tem defendido na TV não é isso. Esse é um acordo que libera dinheiro para o Irã em troca da reabertura do Estreito de Hormuz e depois adia as negociações sobre o programa nuclear. Agora, vale lembrar que sob o JCPOA, o acordo ruim de Obama contra o qual Trump lutou, o Irã também afirmou que não desenvolveria arma nuclear. Mas é preciso verificar se todo o material nuclear foi removido do país, se todas as instalações nucleares foram fechadas e se o Irã não está usando todo esse dinheiro do alívio das sanções para financiar forças por procuração e mísseis balísticos. Então, há apreensão aqui em Israel. Vou te falar a verdade, os Estados Unidos têm uma posição muito forte e não estão se valendo dela. Como era de se esperar, Donald Trump comentou no Truth Social, dizendo que os 300 milhões são fake news sobre dinheiro público. Queria perguntar para vocês duas sobre o Estreito de Hormuz, pois parece ser outro tema em pauta. Quando Estados Unidos e Irã assinarem o acordo esperado para sexta-feira, o presidente Donald Trump afirma que isso reabrirá totalmente o estreito. Veja mais declarações dele sobre o assunto. Muitas coisas boas vão acontecer no Oriente Médio agora. E o mais importante, o preço do petróleo está caindo. E o mercado de ações está disparando como um foguete hoje, com números que são praticamente recordes. E o petróleo teve sua maior queda, e estamos chegando a números baixos. Então estamos nos aproximando dos números que tínhamos antes de tudo isso começar. Algumas regiões do país já notam queda nos preços da gasolina. Dan, isso é importante para os americanos que não querem pagar tão caro na bomba. Então, o quanto um incentivo financeiro para o presidente Trump realmente impacta se esse acordo vai ser fechado ou não? Esse parece ser o maior elemento aqui. Você tem um motivo para baixar os preços do petróleo por um lado. Acho que a Copa do Mundo faz parte disso. Mas vamos ser claros aqui. Até agora, pelo menos pelo que sabemos, e ainda não sabemos todos os detalhes. Eylon Levy está certo, isso não chega nem perto do que o JCPOA conseguiu. Qual foi o termo que eu vi? Um grande nada. Esse é um acordo que, essencialmente, pelo menos por enquanto, devolve muito dinheiro ao Irã. Eles vão usar isso para financiar o programa de mísseis. Eles vão usar isso para financiar seus grupos armados aliados. Eles vão tentar reconstruir o programa nuclear assim que puderem. Tudo isso só reabre o Estreito de Hormuz, fechado pelos iranianos como principal pressão contra os Estados Unidos e o Ocidente. O plano iraniano era aguentar mais do que os Estados Unidos poderiam impor e usar Hormuz como um ponto de pressão e influência indireta sobre os Estados Unidos. E parece que funcionou, infelizmente. Mas quero deixar claro, o vice-presidente Vance disse que o dinheiro só vai entrar no Irã se eles concordarem com o que foi acertado no acordo. Se eles virem progresso, se perceberem que algo está acontecendo aqui, então, potencialmente, eles podem receber algum dinheiro dos países do Golfo como parte desse acordo. Tudo será esclarecido na sexta-feira com o memorando de entendimento. Quero falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, tema de hoje. Rússia e Ucrânia seguem em conflito. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky participa da reunião do G7 buscando apoio para encerrar a guerra com a Rússia. Quero dizer, isso ainda está acontecendo no contexto dos Estados Unidos e do Irã. Os russos estão tentando se recuperar depois que um drone ucraniano atacou uma refinaria de petróleo em Moscou. O presidente Trump discutiu esses problemas contínuos relacionados a esse conflito. Veja isso. Falei com o presidente Putin no domingo. É basicamente o mesmo. Eles seguem lutando e perdendo soldados. Eles perdem tantos soldados.
Nada assim aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Eu resolvi 8 guerras. Achei que essa seria a mais fácil de resolver. Simplesmente há muita antipatia entre os dois líderes. Quero dizer, os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares para a Ucrânia e essa guerra ainda está acontecendo. Para o presidente Trump, isso claramente ficou em segundo plano. Não é algo tão importante para ele agora. O Irã parece ser o foco. Eilon Levy, você acredita que, se a questão do Irã for resolvida, o foco pode realmente mudar para a Ucrânia? Espero que o presidente Trump consiga acabar com essa guerra horrível. Mas pense em como a Rússia e a China estão olhando para a crise com o Irã agora e como isso os encoraja. Eles vão ver o presidente Trump prometendo a rendição incondicional do Irã e depois prometendo financiar um pacote de reconstrução de 300 bilhões de dólares para que o regime iraniano possa se reerguer. Esses regimes olharão para a América e dirão: Não creio que esse fosse o objetivo de nenhum integrante do governo Trump. não, absolutamente não. Isso é uma consequência não intencional. Então essa é sua previsão do que pode acontecer? Sim, que em vez de ir até o fim, eles dirão que talvez os Estados Unidos não tenham firmeza para levar seus objetivos até o fim. Precisamos de uma liderança americana firme, pois sem isso, adversários dos Estados Unidos podem perceber uma fraqueza inexistente, o que é perigoso. A Operação Martelo da Meia-Noite deixou claro: ninguém deve desafiar os Estados Unidos. E precisamos de mais disso. É sempre positivo ter os Estados Unidos como aliado, especialmente ao focar no caos no Oriente Médio. Major Dan Pfefferman e Eilon Levy, muito obrigada por estarem conosco hoje de manhã no First Edition. Obrigada. Fico feliz em estar aqui.